Salmo 116 diz assim: Eu amo o Senhor porque Ele me ouviu quando lhe fiz minha súplica. E Ele inclinou os seus ouvidos para mim, eu o invocarei toda a minha vida. As cordas da morte me envolveram, as angústias do Sheol vieram sobre mim, aflição e tristeza me dominaram. Então clamei pelo nome do Senhor. Livra-me, Senhor. O Senhor é misericordioso, é justo. É o nosso Deus, é compassivo. O Senhor protege os simples. Quando eu já estava sem forças, Ele me salvou. E a palavra do Senhor diz: retorne ao seu descanso, ó minha alma, porque o Senhor tem sido bom para você. Pois tu me livraste da morte e livraste os meus olhos das lágrimas e os meus pés de tropeçar, para que eu pudesse andar diante do Senhor na terra dos viventes. Eu criei, ainda que tenha dito, estou muito aflito. Em pânico eu disse, ninguém merece confiança. Como posso retribuir ao Senhor toda a sua bondade para comigo? Diga graças a Deus. Essa conferência, ela surgiu de algo muito específico na minha vida. Porque o meu gabinete, 99% das vezes são com mulheres. Às vezes pastoras, às vezes profissionais liberais, mas mulheres. E eu comecei a encontrar mulheres sobrecarregadas, cansadas. Mulheres que parecem que perdeu a alegria. Pessoas que não estão mais leves. E nessa caminhada da fé, uma coisa que nunca me faltou foi a alegria de saber que Deus me chamou para ser mulher. Mas em algum caminho, em algum momento da fé, em alguma experiência, Rabadagai, que nós vivemos, a alegria de ser mulher se perdeu. A alegria de viver o propósito se perdeu. Em algum vídeo que a gente ouviu, em algum lugar que a gente assistiu alguma coisa, foi dito que ser mulher não é legal. E aquilo se tornou algo para a nossa vida. Então a gente só repete o que a gente ouviu um dia. Ser mulher é muito ruim, a gente tem que fazer tudo, ninguém nos vê, ninguém se importa. Ai, se não fosse a gente para fazer tudo. Ai, o que seria da minha casa sem? O que seria do meu marido sem? O que seria dos meus filhos? O que seria do meu trabalho? O que seria dessa igreja sem eu? Do que seria do ministério sem eu? E aí nós assumimos um lugar que não é nosso. Fala comigo, nós assumimos um lugar que não é nosso. Existe uma palavra em hebraico chamada menuhá. Fala comigo, menuhá. Menuhá significa lugar de descanso. Fala comigo, lugar de descanso. Descanso não é parar. Estou morta, Senhor, nem vou me mexer. É um lugar de descanso em Deus, menuhá. É um lugar que você tem tanta certeza que Deus está com você, que você continua fazendo em paz, ainda que tudo ao teu redor esteja ruim. Então, menuhá não é parar, é um lugar. Não é uma atitude, é um lugar. Amém? Deus nos trouxe nesta tarde para menuhá, um lugar de... Não é um lugar de parar. Não é um lugar de entregar tudo. Não é um lugar de dizer acabou, desistir. É um lugar de descanso. Eu posso estar em guerra, mas eu posso estar descansando. Eu posso ver muita coisa acontecendo ao meu redor, mas eu posso estar descansando. Porque é uma confiança absurda que ainda que esteja doendo muito, ainda que a luta esteja travada, eu tenho um Deus, um menuhá, um lugar de... Mas quando foi que nós saímos desse lugar de descanso? Se Deus disse que nós não deveríamos ficar sobrecarregados, quando foi que nós nos sobrecarregamos? Se Deus não nos deu essa sobrecarga. E fique abismada, não foi o diabo que te sobrecarregou, foi você mesmo. Nós zangamos com todos, porque achamos que a sobrecarga sobre nós foram as pessoas que colocaram sobre nós. Mas a sobrecarga que está sobre nós foi colocada por nós. Culpamos o marido, o filho, o vizinho, a esposa, o amigo, mas quem colocou a sobrecarga não foi o diabo. Quem colocou a sobrecarga não foi o vizinho.
quem colocou a sobrecarga foi a gente. Mas deixa eu te falar uma coisa. A mesma pessoa que colocou a sobrecarga, nessa tarde vai tirar a sobrecarga. Porque deixa eu te falar uma coisa. Tem coisas que a gente coloca na nossa vida que não é Deus que tira, é a gente que tira. Então nessa tarde Deus te chama para arrancar da tua vida aquilo que nunca foi teu. Deus te chama para menorrar um lugar de descanso. O diabo vai ter que ver você tirar a sobrecarga que você colocou um dia, porque a mesma mão que colocou é a mesma mão que vai. Pastora, que sobrecarga é essa? A primeira, de você achar que é Deus. Olhe para a pessoa que está ao teu lado, fale, fique pasma. Você não é Deus. A pessoa do outro lado, sabe a primeira sobrecarga da sua vida? Fala para ela, de achar que você é Deus. Como assim? A Bíblia diz que quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é? Quem quer convencer você? Pastor, eu tentei falar com meu marido. Eu tentei falar com meus filhos. O trabalho que o homem faz no lugar de Deus é ruim, mas o trabalho que Deus faz é perfeito. Você não é Deus, não convence ninguém de nada, mas o Deus Todo-Poderoso que está nessa casa, nessa tarde, vai convencer do pecado, da justiça e do juízo. Deus está indo na sua casa hoje ser Deus. Menorrar um lugar de pastor, eu não sou Deus. Não, você não salva ninguém. Um dia eu vi uma pessoa falando assim: ai, se não fosse eu, meu marido não era salvo. O Cordeiro Santo dentro de casa. Ai, se não fosse meus filhos iam para ser condenados. A cruz andando dentro de casa. Você não salva ninguém. Ai, se minha casa se perder, a culpa é minha. Deus deu a cada um o direito de escolha. O teu trabalho não é ser Deus, é apresentar Deus dentro da tua casa. O teu trabalho não é ser Deus, é testemunhar Deus através da tua vida. O teu trabalho não é ser Deus, mas é confiar que Deus está no lugar que você não consegue acessar. Você não é Deus, mas Deus, Ele é Deus. Rabaiadagai. Fala comigo, o Senhor é Deus. Eu não sou Deus. A gente acha que a gente tem que carregar o peso de todo mundo. Quem está comigo? Deixa eu te falar uma coisa para a sua vida. A ausência de alguém que faça não te torna dono do serviço. A ausência de alguém que faça não te torna dona do... Alguém não limpou, você vai limpar. Alguém não arrumou a cadeira, você vai arrumar. E você se sobrecarrega com um propósito que não é seu, é do outro. Nunca se esqueça, não é porque teu marido não faz, que teu filho não faz, que tua mulher não faz, que você tem que assumir o lugar dele. Sabe por que está pesado? Porque você pegou o trabalho do outro e você tinha que continuar com o... Sabe o que Deus está dizendo? Devolva para o marido o que é do marido. Devolve para o filho o que é do filho. Devolve para a mulher o que é da mulher. Devolve para o pastor o que é do pastor. Devolve para o profeta o que é do profeta. Devolve hoje. Rabaiadagai, rabagai. Eu vou ficar e menorrar um lugar de Você não é Deus. Olha que absurdo. Olha que absurdo. Jesus, Ele veio para carregar o pecado de todos. Quem está comigo? Mas você não foi chamado para carregar o pecado de... Então você não é Jesus.
Ai, eu estou cansada porque meu marido peca. O pecado é dele, o peso está sobre ele. Tire o pecado dele das suas costas. Sabe qual é o meu trabalho? Pregar para minhas filhas, apresentar Jesus, dizer quem Ele é, ler a Bíblia, orar e entregar. Mas minhas filhas vão ter que se arcar com as consequências dos seus erros, dos seus pecados e das suas decisões. Aí você está atraindo dores para a sua casa, dizendo de algo que não é função sua e que você está fazendo. E sabe o que é? Você está anunciando esse peso. Eu que carrego, pastora. Olha como é que está a minha casa, eu tenho que carregar tudo. Por isso que sua casa está se desfazendo. Porque você está carregando o peso que era de Jesus. Você não carrega, você ajuda. Quem carrega é Menorá, um lugar de. Sabe qual é outra coisa do peso que a gente carrega? Em achar que aquilo que o outro carrega tem que ser a mesma coisa que eu carrego. Você não é o outro, então não julgue o que o outro vive. Não condene o outro pela história dele. Deixa eu te falar uma coisa: quando você se preocupa com a sua vida, você cresce. Quando você se preocupa com a vida do outro, você diminui. Quem preocupa com a vida do outro é Deus. Quem muda a vida do outro é Deus. Quem ativa a vida do outro é Deus. Mas quem está nesta casa, nessa tarde, está cuidando da própria vida. Se você está aqui, diga amém. Se você está aqui, diga aleluia. Você está aqui para cuidar da própria vida. Sabe o que é lindo, pastor Elba? Quando Maria chega na vida de Isabel, quem carregava algo maior? Maria ou Isabel? Maria. Sim ou não? Mas quando Isabel honrou o que a vida de Maria carregava, quem foi tocada? O ventre de Isabel. Porque o que Isabel carregava era importante. E o que Maria carregava era... Quem preparou o caminho para Jesus foi João Batista. Cada um tem um propósito. Olha para a pessoa que está do teu lado e diga: eu não sou sua concorrente. Eu sou aquela que vai abrir o caminho para que você viva plenamente o que Deus tem na tua vida. Fala para ela: eu não sou você, mas eu vou abrir o caminho, eu vou honrar, eu vou celebrar, eu vou profetizar, eu vou decretar. A gente não é concorrente, a gente faz parte de um grande propósito. Rabadaga, e aplauda o Senhor. Menorá. Fala comigo: eu não sou Deus. Olha que loucura. Uma vez, quem vem aqui na igreja sabe que as irmãs sempre me dão água de coco. Aí um dia uma pessoa falou assim: nossa, essa pastora é metida, só toma água de coco. Eu detesto água. A pessoa tem dificuldade de dizer: eu não gosto de água. Eu bebo água porque é obrigado a beber água. Mas eu gosto de água de coco. E eu pulo no culto. Nosso culto demora 5 horas no domingo. Começa às 6, termina às vezes 11 horas da noite. E eu pulo e elas ficam preocupadas porque eu bebo água. E eu não bebo água, elas tragam água de coco, porque eu tomo água de coco. Aí muitas pessoas estão preocupadas porque ela está me dando água de coco, achando que ela está me adulando o meu ego. Ela está só cuidando de mim. Sabe, porque tem gente, muitas vezes, tão preocupadas em condenar aquilo que Deus está fazendo na vida do outro, que não percebe que Deus, na verdade, está cuidando da vida do outro.
No dia que você começar a cuidar da sua própria vida, irmão, você vai perceber que tem muita gente querendo entregar água de coco para você. E você está tão preocupada com a água de coco do outro, que a água de coco está passando por você e você nem está vendo. Ei, você não é o outro, mas tem água de coco passando perto de você nesta tarde, porque você é importante, importante, importante para Deus. Fala comigo, eu não sou Deus, mas Deus está comigo. Você tem que tirar o preço de agradar todo mundo. Ninguém consegue manter uma performance 24 horas por dia. Fala comigo, você não é circo e não é palhaço para ter performance 24 horas por dia. Você tem uma identidade. Você está num circo. Você não está no circo. Você está na vida que Deus te deu. E fala comigo, Deus não conhece performance. Nosso Deus conhece identidade. Aí as pessoas ficam, pastora, mas uma pastora que se preza tem que colocar salto. Uma pastora que se preza não pode pular. Ei, querido, só eu que sei de onde Deus me tirou. Só eu que sei o decreto que estava sobre a minha vida. Só eu sei porque eu pulo, porque eu grito, porque eu faço escândalo. Eu sei quem é Deus na minha vida. Quer pular pouco, pula pouco. Quer gritar pouco, grita pouco. Mas eu tenho minha forma de dizer: obrigado, Deus, por tudo, por tudo, por tudo que o Senhor fez. Tem pessoas que eu ando e falo assim: a irmã Noelma chegou com um salto maravilhoso. Eu falei, Jesus, o Senhor podia me dar a graça de usar um salto daquele tamanho. Mas meu joanete não deixa, meu calo não deixa. A irmã me deu até spa, mas o bicho fica lá cutucando. Deus vai usar ela com o salto dela. Deus vai usar a irmã Josi com a unção que está sobre ela. Deus vai usar a pastora Jeane, porque eu não sou ela. Eu não tenho um peso de ser igual a você. Eu não tenho um peso de ser igual ao outro. Eu tenho uma leveza de ser do jeitinho, do jeitinho, do jeitinho que Deus me fez. Olha para essa pessoa que está do teu lado. Você é do jeitinho que Deus te fez. Você é perfeita. Não lance sobre você um peso que não é teu, porque Deus te fez, não foi igual a mim, foi igualzinho o projeto que Ele tinha para você. Amém. Aplauda o Senhor pela pessoa que está do teu lado. Fala comigo, menorá. Menorá, lugar de descanso. Deus não está te chamando para parar. Deus está te chamando para continuar em paz. Fala comigo, Deus não está me chamando para parar. Deus está me chamando para caminhar em paz. Sabe, Marta, ela queria fazer algo bom. Só que Marta, ela queria aprovação para aquilo que ela estava fazendo. Ela estava cuidando de tudo. Ela estava arrumando tudo. Eu entendo que ela entendia que aquilo Deus tinha chamado para ela fazer. Não era sobre Marta. Mas Marta se preocupou com a aprovação do outro. Fala comigo, quando a gente faz o que Deus nos chama, a aprovação não é do homem. A aprovação é dele. E não se engane. A aprovação de Deus gera frutos na terra. Você está procurando a aprovação do homem, vai gerar o que em você? Você está procurando a aprovação de pessoas, vai gerar o que em você? Maria, ela não procurou a aprovação de homens, ela procurou adorar ao Senhor. Quem está comigo aqui? Então nesta tarde eu estou dizendo para você, você não está aqui porque está buscando aprovação. Muita gente perguntou o que você está fazendo na igreja sábado à tarde, véspera do Dia das Mães. Você vai dizer, eu escolhi a melhor parte. Eu escolhi a melhor parte. Eu escolhi o Senhor. Eu escolhi a melhor parte.
Quantas pessoas chegaram para mim hoje de manhã e disseram: pastora, eu não vinha mais. Mas hoje eu vim, pastora. E como eu precisava estar aqui. Quem buscava aprovação, muitas pessoas não vieram. Mas olha para a pessoa que está do teu lado. Você escolheu a melhor parte. E fala para ela: acredite. A melhor parte vai gerar frutos. A melhor parte será sentida. Acredite, fale para ela. Quem ficou em casa é a mesma pessoa de hoje de manhã. Mas olha para ela e dá um sorriso bem bonito. Você não é mais a mesma pessoa. Fala para ela: eu já vejo frutos. Eu já vejo frutos. Não é não, pastora Ana Lécia? Eu já sinto frutos, eu já vejo frutos. Tem profeta nessas cadeiras, pelo amor de Deus. Tem mulheres cheias do Espírito Santo. Da glória onde você está, em nome de Jesus. Deus, Ele está nesse lugar. Saul foi um rei levantado pela vontade do homem. Mas Davi foi um rei levantado pela vontade de Deus. Saul foi um rei levantado pela vontade do homem. Mas Davi foi um rei levantado pela mão de Deus. E sabe o que eu sinto? Muitas pessoas e muitos reis, muitas cargas que você colocou sobre você, trouxeram sobre você o jugo de Saul. Fala comigo: o jugo de Saul. Trouxe coisas que paralisaram o ministério, que trouxeram vergonha e não honra, que trouxe dor e não propósito. Para de pedir a tua vontade para Deus e começa a pedir a vontade de Deus para você. Para de pedir para Deus como você quer a sua casa e começa a perguntar a Deus como o Senhor quer a minha casa. Como o Senhor planejou a minha família. Como o Senhor sonhou que vai ser a minha vida, Senhor. Qual foi o sonho de Deus na minha vida? Muitas pessoas falam assim: pastora Débora, você fala bem. Por que você não foi juíza? Por que você não foi advogada? Porque eu seria uma vergonha. Porque eu não avançaria. Porque eu não cumpriria o propósito. Porque não é o que a pessoa reconhece em mim. É como o céu me reconhece quando olha de lá. O céu reconhece você, mulher. O céu reconhece você cheia do Espírito Santo. O céu reconhece você alguém com propósito. O céu está nesta casa, nesta noite, reconhecendo mulheres que escolhem fazer o que Deus tem para elas e não o que elas querem para si mesmo. Cadê você, mulher? Quantas glórias você deixou de dar porque alguém disse que você está fazendo zoada? Quantas profetas se calaram porque alguém disse que não pega bem dar glória a Deus? Quantas pessoas deixaram de levantar a mão e profetizar porque alguém disse: Deus não te usa não, menino, isso é carne. Quantas pessoas deixaram de cuidar da casa porque alguém disse que era vergonha? Mas nesta casa, nesta tarde, eu vim desativar. Eu venho ativar ministérios nesta casa. Nesta noite, dê glória, manifesta. Salta do lugar. Faz qualquer coisa. Seja você no lugar que Deus tem. Arabai. Seja linda, seja bonito. Uma pessoa falou assim: nossa, na sua igreja só tem, não prega Jesus, porque só tem gente bonita. Se chegasse aqui hoje à tarde ia ficar endemoniado. Olha o tanto de mulher bonita, de homem bonito, com todo respeito. Sabe por quê, querido? Aquilo que Deus está derramando sobre a tua vida e sobre a minha vida, a formosura, o rosto. Você pode ser bonita e cheia do Espírito Santo,
Você pode tirar o sapato e ser cheia do Espírito Santo. Você pode colocar um salto daquele tamanho e ser cheia do Espírito Santo. A gente não veio julgar nessa tarde. A gente veio ativar uma tarde de Pentecostes. Xarai! Tem profeta aqui! Tem profeta aqui! Tem profeta aqui! Tem! Dê glória! Dê glória! Rabagai! Dê glória! Manifesta o profeta que dê glória! Dê glória! Dê glória! Se movimente, dê aleluia, dê glória. Rabanagai. Seja cheia, seja cheia, cheia, cheia. Rabai, cheia. Cheia! Cadê os profetas? Cadê os profetas? Cadê? Cadê? Deus chegou! Seja você! Seja você! Seja! Arabai! Você não é Deus! Mas você é profeta! Alagai! Arabai! Você está aí no teu lugar da glória! Você está aí no teu lugar da aleluia! Rabadagas! Arabai! Cadê as profetas dessa casa? Shai! Rababai! Ragai! Tem profeta! Cura! 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 Rabadagas! Dê glória! Dê glória! Dê glória! Ora! Ora! Xarabai! Você vai levar! Pega a chora! Tem algum profeta do teu lado? Tem algum profeta do teu lado? Rabai! Chorobodogô! Rabai! Neredega choraba! Abaixa um pouco! Abaixa um pouco! Abaixa um pouco! Arai! Você pregou pra mim quando eu não era crente. Você limpou a casa da minha mãe. Você arrumou meu cabelo. Receba da porção. Xarabai. Deus não mente. Eu vi você passando por mim ali. E Deus falou que tinha algo na tua vida. Rabai. Muitos vão julgar. Mas faça aquilo que Deus já mandou você fazer. Deus vai honrar o que eu libero aqui hoje. Você é dele. Tentaram diminuir quem você é. Te colocaram debaixo da mesa. Te fizeram comer migalhas. Mas Deus diz: migalhas nunca mais. Rabai adagachou. Rabai, recebe graça. Recebe o amor do Senhor sobre a tua vida. Você é importante. Você é importante para Deus. Chorebegue.
Tem profeta aí, tem profeta aí. Rabadagai. Rabababasharamai. Rabadagashoia narabadai. Tem uma pessoa que está do teu lado aí, dá. Segura a mão, nós vamos orar. Nós vamos orar. Cadê os profetas? Cadê as profetas? Pastoras, missionárias, intercessoras. Fica de pé e começa a orar. Entrega, entrega, entrega. O Cordeiro está aqui. Sabe qual é o som que Deus quer ouvir na tua casa? Sabe qual é o som que Deus quer ouvir na sua casa? Desliga o som. Desliga os instrumentos. Fala em outras línguas, fala em outras línguas. Profetize e ora na vida de alguém. Vamos, vamos, vamos. A nossa identidade vai gerar frutos hoje. Você pode orar, você pode orar. Chega. Nós somos profetas. Somos mulheres cheias do Espírito Santo. Nós profetizamos e realidades mudam. Nós somos leves. Deixa Deus te tomar. Deixa Deus te encher. Glícia, eu esperei o dia de eu. Deus me falou lá em cima que você é cura na vida de outras mulheres. Tem dores que você passou, que não foi plantio, foi propósito. Você não sofreu por causa de alguém. Você sofreu por causa de muitos que precisavam ouvir como você saiu das suas dores. Você falou para Deus: Deus, eu não fiz nada. O que fizeram comigo, eu não fiz com ninguém. Eu estou colhendo isso por quê? Você não colheu. Gente, Deus está aqui, pelo amor de Cristo. Ele diz que cada marca da tua alma tem um nome, tem um propósito, tem uma pessoa. E Deus fala assim, diz a ela, que eu chamo ela hoje para levantá-la de novo com um grande propósito. Você não tem apenas uma missão. Ele diz, você é pastora. Você é uma mulher cheia do Espírito Santo, com marcas, mas cheia, com história, mas cheia. O que fizeram de errado não tornou o que é certo errado. E Deus me disse um dia, chama ela. Dá voz a essa mulher, Débora. Dá voz a esta mulher, Débora. Xaragai, Arabai. Eu vou te dar voz, Glícia.
Eu vou te dar uma voz. Rabadagaia, rabadaga. Xaraba. Xarababa, chorebelega. O diabo tentou calar muitas mulheres nesta casa. Se você é pastora, levanta a tua mão. Se você é pastora, levanta a tua mão. Tem pastoras nesta casa? Vem aqui na frente. E você que não é pastora, fica de pé de mão dada com alguém. Quem é pastor aqui? Vem aqui em cima. Você é pastora, vem aqui. Eita Deus, que agora, é agora, é agora. O diabo treme. Pode subir aqui. Eu vou dar voz às pastoras desta casa. Esse peso não está sobre as minhas costas. Nós não somos aquelas que brigam. Nós não somos concorrentes. Nós fazemos parte de um só corpo. Nós somos leves e cheias, 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 cheias do Espírito Santo. Cadê o azeite? Tem profeta aqui, tem profeta aqui. Tem profeta aqui, tem profeta aqui. Tem profeta aqui. Eu quero reconhecer que vocês são uma voz. Nós não somos concorrentes. Nós somos irmãs em um só propósito. Diga amém. A unidade das igrejas vão começar a partir de nós. Amém. Eu quero dizer que eu libero vocês para orar na minha igreja. Eu quero dizer que eu reconheço que vocês são bênção na minha vida. Eu quero dizer que vocês têm um propósito lindo e que muitas vezes o diabo quis calar vocês. Porque nós, pastoras e mulheres de pastores, muitas vezes somos julgadas por sermos uma voz. Mas quem pode calar alguém que é uma voz? E Deus me disse assim: chama elas e diz para elas que eu vou usá-las de uma forma poderosa. Mas o Senhor me diz: lembra elas da identidade delas. Lembra que elas têm uma identidade. Deus vai usar vocês do jeitinho que vocês são. Aquilo que eu não acesso, vocês vão acessar. E aquilo que eu acesso, vocês vão me deixar acessar. Nós vamos chorar hoje pelas igrejas, amém? Nós vamos chorar umas pelas outras. E vamos orar para que Deus nos use para levantar uma geração de mulheres que levantarão outras mulheres cheias, 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 cheias do Espírito Santo. Luiz Eduardo, Formosa, Tocantins será alcançado pela glória de Deus que vem através da unidade do corpo de Cristo. Vocês acreditam nisso? Nós vamos orar, mulheres e homens que estão aqui. Quem está comigo? E depois elas vão descer. Vocês me ajudam nisso? A gente não vai orar por quem é nossa ovelha. A gente vai orar por quem não é nossa ovelha. O céu vai reconhecer que nós não somos uma denominação. Nós somos um corpo. Nós não somos uma placa, nós não somos um endereço. Nós somos um corpo.
E as portas do inferno não prevalecerão, não prevalecerão, não prevalecerão. Xarabadagai, não prevalecerão contra o corpo de Cristo. Amai, dê a mão à pastora que está do teu lado agora. Aleluia, aleluia. Levanta a tua mão, levanta a tua mão. Fala comigo, Senhor.